Olá, está no ar o programa Na Íntegra e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e sobre o surgimento de uma geração de pessoas multipotenciais, que são aquelas que acreditam que você não deve se ater a apenas uma profissão e encarar novos desafios. Você já se imaginou fazendo algo completamente diferente do seu trabalho atual? Assim como o meu convidado, muita gente já investe nessa tendência e mostra que podem ser estes os profissionais de sucesso do futuro. É agora na Íntegra, fique com a gente! E o meu convidado de hoje é Marcelo Marani, seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Carol. Marcelo é empresário, empreendedor, palestrante, consultor, coach. Falei tudo, Marcelo? Falou tudo. Várias coisas aí ao mesmo tempo, né? Dá para conciliar tudo? Dá para conciliar tudo. Com uma boa organização e usando métodos eficientes, a gente consegue conciliar tudo. Vejo também que você tem várias formações, né? Ciências da computação, algumas especializações. Quero que você fale um pouquinho para a gente aí do seu currículo aí acadêmico, porque eu imagino que para fazer tanta coisa tem que estudar bastante, né, Marcelo? Vamos lá, Carol. Eu acredito realmente que a educação é o que transforma a pessoa, é o que transforma culturas. Então eu comecei a estudar muito cedo. Comecei a fazer faculdade com 17 anos e o curso da moda era Ciência da Computação. Eu acabei embarcando nisso, tecnologia, informação, muita matemática e sim, eu fiz o curso de Ciência da Computação, foi super legal. Depois disso, quando eu me formei, eu pensei, poxa, como é que eu vou me diferenciar dos outros profissionais? Eu não posso ser um programador, um analista de sistema, já que tem tanta gente que faz exatamente a mesma coisa. Não tem nada contra, mas eu acho que as pessoas precisam se diferenciar e precisam se dedicar cada vez mais para encontrar um lugar à sombra ou ao sol, como cada um queira. E então, depois disso, eu fiz uma viagem, fui a Londres, fiquei um ano estudando inglês, fiz alguns outros cursos de especialização também, e na volta eu fiz um mestrado em marketing, que é realmente a minha área de paixão, é a área que eu atuo com mais veemência hoje e é o que eu mais me dedico hoje em dia. Tem que acompanhar essa evolução tecnológica, né? Hoje a gente, quando fala em marketing, a gente sabe que o marketing vem mudando rapidamente, a gente tem redes sociais hoje. Como que você lida aí com essas mudanças, os avanços da tecnologia, Marcelo? Então, Carol, realmente o marketing mudou completamente. Uma das frases que eu deixo na minha rede social de apresentação é: o marketing que você conhece morreu. Porque realmente a maneira de fazer marketing precisou se atualizar nesses últimos tempos. Eu falo disso em uma das minhas palestras, eu faço uma palestra sobre marketing, faço uma outra sobre mídias sociais também e mostro como as pessoas podem alavancar resultados utilizando o relacionamento, que é o que cada vez mais as pessoas precisam intensificar, né? Com essa onda online, as pessoas agora só ficam no telefone, no computador e etc. e acabam esquecendo de fazer uma coisa tão importante, que é olhar nos olhos e fazer relacionamento. Então eu ensino a fazer isso por meio da internet. Tem também essa questão de investir em pessoas nesse mundo digital. Como que é esse trabalho, Marcelo? Então, o investimento em pessoas sempre é o que há de mais importante, na minha opinião. Eu desenvolvo alguns cursos onde a pessoa pode se aperfeiçoar. Eu tenho um curso para quem quer montar bares e restaurantes. E a informação, apesar de existir o Sebrae, o Senac, a informação ainda é muito escassa de quem realmente fez. Né? É diferente de a gente pegar duas cidades, né? Vamos supor que eu te peça para ir a Poços de Caldas e você nunca foi. Com certeza é mais fácil você ir com alguém que já foi várias vezes, talvez com um motorista já treinado, que passa por essa estrada várias vezes. E esse é uma metáfora que eu faço com o mercado digital. É mais fácil percorrer com quem fez esse caminho várias vezes. Então, eu acredito muito na educação e na evolução das pessoas por meio do conhecimento. Tem essa questão, você falou aí dessa área de bares e restaurantes, que é uma outra área de atuação do Marcelo, né? Você dirige aí, está à frente de 4 restaurantes, não é isso? É isso. Alguns em Sete Lagoas, um outro em Belo Horizonte. Mas é uma área que eu cresci, Carol. Meus pais trabalham com restaurantes há quase 40 anos, um dos mais tradicionais na cidade. Para quem não conhece, o Terraço Pizzaria. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi desde cedo. E na minha casa, o meu pai nos incentivava bastante a começar a trabalhar cedo. Então eu comecei muito cedo na pizzaria, fui garçom, fui atendente, fui
atendente de telemarketing, ajudante de garçom, copeiro, enfim, eu trabalhei em praticamente todas as áreas até chegar na administração. Isso é uma coisa super interessante para a gente. Hoje os meus colaboradores, quando tem alguma dúvida, eu passo para o lugar deles e mostro como se faz. Então, apesar de eu não estar na operação do negócio, estar sempre na área estratégica, a área operacional, a gente saber fazer o que a gente pede para que seja feito, é uma coisa incrível. Então, é uma área de muita paixão também, essa área de bares e restaurantes. Agora, Marcelo, né? Mundo digital aí, marketing, ciências da computação, restaurantes. Quando você conta isso para as pessoas têm um certo estranhamento, mas como que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? É verdade, então. O poder da ação é uma outra coisa que eu falo com muita frequência, Carol, que a gente não pode ficar só na teoria, né? Realmente são muitas atividades, mas as atividades são congruentes, né? São atividades que se completam. Uma ou outra atividade não, aí eu preciso me dedicar um pouco mais, preciso estudar um pouco mais, mas todas as outras áreas, elas se conectam. Então, meu trabalho fica muito mais fácil dessa forma e com métodos. Eu faço uma agenda, eu tenho um planejamento do que eu vou fazer desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E eu sempre faço esse planejamento semanal e vou revisando, porque ao longo do dia a gente tem vários imprevistos, mas nada pode impedir que a gente realize os nossos sonhos e os nossos maiores desejos, na verdade. Uma dúvida, sobra tempo para divertir? Sobra muito, eu adoro divertir, sobra tempo sim. Claro que tem que ser restrito da forma como a gente está falando, não pode ser a qualquer hora, mas uma coisa muito interessante é que nos meus dias de hoje, eu tenho total liberdade para, por exemplo, se eu não quiser trabalhar uma segunda-feira ou uma quarta-feira, eu não estou preso a nenhum desses negócios. Um grande desafio de todos os empreendedores é criar empresas e criar negócios autogerenciáveis. Obviamente, nem todos os meus negócios hoje são autogerenciáveis, mas eu consigo organizar de uma maneira que me deixa um pouco mais livre para fazer as coisas que eu quero fazer, quando eu quero fazer. Você atuou como colaborador, né? Funcionário normal em algumas empresas e durante esse tempo você foi abrindo seu próprio negócio, investindo em outras coisas, né? Foi um desafio fazer essa conciliação aí durante esse tempo, eu tinha que trabalhar e ao mesmo tempo gerir os meus negócios. Então, foi um desafio muito grande, sim. Eu comecei, como eu falei, quando eu voltei dessa viagem a Londres, eu falei, nossa, eu preciso começar a trabalhar. E é engraçado como a gente vai criando algumas coisas na cabeça da gente, porque eu falei, poxa, agora eu sou formado e falo inglês fluente, voltei falando espanhol também, e achei que eu estava em outro nível e isso acabou me atrapalhando um pouco, mas a gente cai, ainda bem que eu caí do cavalo muito cedo, e eu acabei quebrando a cara muito cedo, né? Empreendedor adora contar sucesso, e tem um pouco de medo de se expor contando os fracassos. Então esse foi um dos meus primeiros, porque eu achei que eu ia ter um grande salário, eu achei que eu ia tá totalmente já diferente do mercado e, para ser bem honesto, eu não consegui receber nenhum salário mínimo. E eu consegui uma oportunidade onde eles iam me pagar um pouco menos de um salário mínimo e eu comentei com meu pai é meu mentor, eu sempre comento com ele as minhas oportunidades e ele me diz o que ele acha. Então, Carol, continuando, eu busquei esse emprego, não consegui, ele falou, poxa, pode ir nesse trabalho que você conseguiu que eu vou te ajudar financeiramente. Então, eu trabalhei muito duro, pegava ônibus, ia trabalhar isso em Belo Horizonte, então foi uma luta muito grande no início. E já em menos de 6 meses eu consegui triplicar o meu salário nessa empresa, porque eu consegui gerar muitos resultados. E nessa empresa eu fiquei por 2 anos. Depois eu trabalhei no Banco Mercantil do Brasil por mais alguns anos também. E depois eu fui trabalhar na Vale, que foi onde eu fiquei mais tempo. Eu fiquei 6 anos. Trabalhei na área de inteligência de compras, trabalhei produzindo relatórios para a diretoria. E para mim foi um grande aprendizado, fiz grandes amigos, que é o que eu tenho de mais precioso da empresa. E obviamente todo o meu desenvolvimento lá dentro. Eu sou muito grato à Vale e a todos os amigos que eu fiz lá. Beleza, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo, essa sua trajetória aí, né, ao abrir seu próprio negócio, como que você foi gerindo o início até chegar onde você está hoje. Mas agora o programa Na Íntegra vai para um rápido intervalo comercial e já já a gente continua o nosso bate-papo, não saia daí.
Quer deixar seu carro novinho? Na Polab você encontra serviços de qualidade: geral, polimento, guariba, higienização a vapor, cristalização, limpeza de banco a seco, entre outros serviços. Estamos devidamente aparelhados para atendê-lo com rapidez e eficiência. Polave em 2 endereços: Rua Cachoeira da Prata, 544 Canaã e Rua Antônio Carlos Giordani, 1530, Henrique Neri. Polave, polimento e lavação. O transporte alternativo está completando 10 anos. De lá pra cá, muita coisa mudou. Bom dia! E agora você pode contar com o novo cartão útil. E é por tudo isso que eu sou usuária do transporte alternativo. Copercelta, há 10 anos, unida e forte. Empresário João Wellington apresenta shows com cabaré, Maiara e Maraísa, MC Lidinho e DJ Pio, em 7 Lagoas, dia 28 de outubro no Parque de Exposições. Realização Empresário João Wellington. E aí galera, eu sou o Whindersson Nunes, queria mandar um abraço a todo mundo da ITV News, tamo junto, um abraço e é nóis. Valeu! O programa Na Íntegra está de volta. Marcelo Marani é o meu convidado de hoje. A gente já falou aqui um pouquinho, né, sobre suas diversas funções aí, Marcelo. Para você, Marcelo, o que é ser um empreendedor atualmente? Então, ser empreendedor, principalmente no Brasil, é um grande desafio, né? A gente tem muito pouco incentivo do governo e a maioria das pessoas, principalmente quando eu fui largar o meu emprego, né? Eu tinha um ótimo salário e uma posição muito boa e as pessoas falavam: nossa, você é maluco, você vai sair de um emprego onde você tem estabilidade, tranquilidade, onde você tem um respeito. Para você ir empreender, você não tem certeza de nada. E o empreendedor não tem certeza de nada. Mas é um desafio a cada dia, a gente transforma pessoas, a gente tem a oportunidade, né? Eu falo, hoje a gente tem 50 colaboradores, em média, né? Esse número vai subindo e descendo um pouco, mas são 50 famílias que dependem de alguma forma da gente. Então é um desafio muito grande e isso me realiza muito. Então, eu acho que quem quer empreender não pode ter problema, não pode achar que ter problemas é uma coisa ruim. Tem que adorar resolver problemas. Eu adoro resolver problemas e todo dia acordo assim, super feliz. E tem que estar sempre disposto a correr o risco, como você disse, né, Marcelo? Não existe empreendedorismo sem correr risco. Sem dúvida, qualquer negócio tem risco. Por menor que seja, o risco existe e a gente tem que tentar minimizá-lo, a gente tem que trabalhar para minimizar esse risco, mas sim, o risco existe e ele é inerente a qualquer empreendedor e a qualquer negócio, obviamente. Marcelo, antigamente a gente tinha muito esse perfil de profissional, a pessoa que entrava numa empresa, às vezes se aposentava nessa empresa. Até por isso tem esse estranhamento quando você fala que vai sair de um emprego estável e vai, né, empreender, vai se arriscar. Você acha que atualmente esse perfil de pessoas aí multifuncionais, multipotenciais, elas são aí, né, a chave do sucesso para o futuro? Você acha que o mercado vai exigir cada vez mais esse tipo de profissional? Carol, tem vários pontos nessa sua pergunta, eu adorei a pergunta. E um deles é a geração Y, né? Para quem nunca escutou isso, é uma geração onde as pessoas têm um pouco de pressa em realizar as coisas e às vezes não tem esse background ainda, essa bagagem. E às vezes elas já querem que as coisas aconteçam muito rápido. A gente não pode confundir esse tipo de comportamento com o comportamento de multitarefa, sim. O ensino tem mudado bastante e eu, como mestre, como professor, critico muito o sistema de ensino do Brasil hoje. Eu acho, por exemplo, que as pessoas tinham que começar a aprender a vender desde cedo. Às vezes a gente aprende disciplinas que não tem nada a ver na escola. Tudo bem, são disciplinas que vão nos ajudar a desenvolver raciocínio e outras coisas mais.
Mas, por exemplo, a apresentação pessoal. Às vezes, quando a gente vai conversar com algum colaborador ou com qualquer pessoa que está no nosso meio, a pessoa não consegue se apresentar, não consegue falar quais são os objetivos dela de curto, médio e longo prazo e não tem nenhuma educação financeira. Então, na minha opinião, o ensino tinha que mudar nesses aspectos. Mas sim, hoje as pessoas são multitarefas, têm pressa demais e as pessoas precisam buscar o equilíbrio, buscar algumas formas de abaixar essa ansiedade, de se dedicarem mais ao que elas querem fazer de verdade e ter principalmente persistência. Insistir naquilo que elas realmente querem pelo tempo que for necessário para que elas atinjam o objetivo que elas tanto sonham. Acho que é mais ou menos por esse caminho. E você também atua como coach, né? Queria falar um pouquinho sobre esse trabalho. Acho que muita gente ainda tem dúvidas, às vezes não sabe muito bem o que faz um coach. Então a primeira pergunta é essa aí para esclarecer e para quem está acompanhando o programa. O que faz um coach, Marcelo? Vamos lá então. Eu fiz uma formação de coach, então, e eu trabalho como business coach e trabalho como coach de vida também. Olha só, um coach nada mais é do que a pessoa que te tira do ponto A para o ponto B. E o que é isso? Às vezes você está confuso e fala, Marcelo, eu quero montar uma empresa, mas eu não sei por onde começar. Então, o ponto B seria montar uma empresa e você está no ponto A, que é onde você não sabe por onde começar. Então, a ideia é que a gente defina as metas de curto, médio e longo prazo. E que a gente realmente investigue, que a gente retorne lá na sua infância, que eu faça uma série de perguntas, porque a principal finalidade do coach, a principal atividade dele é fazer perguntas. E quanto mais a gente estuda essa ciência do coaching, mais a gente aprende a perguntar. E para que disso? Para que eu consiga extrair o que há de mais puro, de mais genuíno dentro de você. Porque às vezes você vai me dizer, Marcelo, eu quero montar uma empresa, mas no fundo do seu coração não é exatamente isso. Então eu preciso te fazer perguntas e descobrir qual é a verdade dentro de você para que eu te tire do ponto A e te leve para o ponto B. Deu para entender? Isso é feito com uma série de ferramentas, né? Muitas pessoas acham assim, não, o trabalho do coach é um trabalho igual ao do psicólogo. Não é, né? Não, de forma nenhuma. Em primeiro lugar, porque o psicólogo não usa só perguntas, né? Ele usa muitas afirmações, muitos estudos, historiadores famosos, enfim. E o coach não. Ele usa ferramentas de perguntas, uma delas, a principal delas, que todo coach usa, é a roda da vida, onde ele faz algumas perguntas para entender em qual ponto você está. Nos casos de família, de felicidade, de plenitude, financeiro, enfim, em todos os aspectos da sua vida. Eu preciso entender aonde você precisa evoluir para que eu faça as perguntas adequadas e faça com que você consiga evoluir de acordo com as suas maiores necessidades. E como que você vê a demanda, né, por esse tipo de trabalho, de serviço aqui em Sete Lagoas? Então, essa também é uma ciência super nova e que eu acredito muito. Eu já tive a oportunidade de transformar várias pessoas. Hoje eu atuo menos como coach justamente pela minha gestão de tempo. Mas eu vejo um mercado imenso, um mercado gigantesco. As pessoas realmente precisam de outras pessoas para serem guiadas. E às vezes eu vejo críticas infundadas sobre o coaching que na maioria das vezes é de pessoas que não conhecem essa ciência e que são ignorantes na palavra mesmo, né? As pessoas que não conhecem realmente o que um coach faz e o poder de transformação que ele tem sobre as outras pessoas. Então, eu vejo um mercado muito grande, mas eu vejo que as pessoas têm que se dedicar. Não é simplesmente fazer um curso de coach e achar que você já é o bam, porque não é assim que funciona. Na maioria das vezes, o que funciona de verdade é gerar resultados consistentes. E eu acredito muito no longo prazo, tanto para o mercado de coach, como para o mercado... tanto para quem quer ser empreendedor. Essa coisa de ganhar dinheiro da noite para o dia não existe, ou na maioria das vezes são feitas com coisas inadequadas, vamos dizer assim. E você tem essa empresa também de consultoria e palestras, você já falou um pouquinho sobre as suas palestras, né? Esses temas dessas palestras, você até utiliza esses fundamentos de coach também para poder ensinar isso para as pessoas. A gente sabe que tem um tema, mas você precisa ali captar a atenção, fazer com que a pessoa, né, utilize aquilo da forma correta para gerar resultados, como você mesmo falou.
Sem dúvida, Carol. A arte de se comunicar, como eu disse, já deveria ser incentivada desde quando somos crianças. Eu era muito comunicativo na escola, na maioria das vezes eu sentava no fundão, era aquele bagunceiro, mas na verdade eu não me adequava muito bem às regras da escola. Então eu descobri através de livros e de muito estudo que uma das coisas que eu podia desenvolver na minha vida era a arte de se comunicar, de dar palestras. E sim, eu uso vários artifícios, um deles é o de coach, para que eu consiga prender a atenção das pessoas, para que aquela palestra, porque a palestra nada mais é do que uma informação de qualidade. Então eu preciso que as pessoas estejam atentas ao que eu vou falar e que elas consigam absorver para principalmente gerarem resultados consistentes. Não adianta de nada a pessoa ir a uma palestra porque é bonito, porque parece uma coisa... enfim, eu vou a uma palestra porque é legal, porque eu vou estudar. Vou ganhar um certificado. Vou ganhar um... Exato, verdade. Não, eu quero saber quando você sair dessa palestra, se eu vou conseguir te incentivar a colocar aquilo em prática ou não. Porque, na minha opinião, se eu conseguir gerar resultado para uma pessoa que esteja naquela palestra, eu já consegui mudar a vida dela de alguma forma. E aí eu estou exercendo o meu propósito. Beleza, a gente vai continuar o bate-papo daqui a pouquinho. Agora o programa Na Íntegra faz mais um rápido intervalo comercial e já estamos de volta. Fique com a gente. Empresário João Wellington apresenta shows com cabaré, Maiara e Maraísa, MC Livinho e DJ Pio, em Sete Lagoas, dia 28 de outubro no Parque de Exposições. Realização Empresário João Wellington. Alô, galera da Balada Live, eu sou o Caldo Venturini do 14 Bis e eu tô com vocês. Abraço! Ele chegou para ser uma de suas grandes emoções. Novo Civic Geração 10. Inesperado, como você esperava. O programa Na Íntegra está de volta, estamos falando hoje sobre empreendedorismo. Meu convidado Marcelo Marano, empresário, empreendedor.
Marcela, a gente já falou aqui um pouquinho, né, sobre essa questão do empreender, de ser multipotencial. E muita gente às vezes fala, mas o Brasil está em crise, a gente está atravessando um momento político e econômico muito difícil, é a hora de empreender? É a hora? Então, Carol, o momento é muito difícil, não adianta eu aqui como empreendedor, como empresário, dizer que não existe crise, isso é mentira. Quem falar que não existe crise é mentira. A crise é muito dura, a gente está sofrendo muito, mas não existe hora de empreender. Se você quer empreender, a sua hora é agora. Você precisa começar a agir para ontem. As dificuldades sempre vão existir, a gente sempre vai ter muitos obstáculos e a gente sempre precisa procurar o lado bom das coisas, e um deles é o seguinte: eu abri um restaurante há pouco mais de 6 meses e a gente está tendo uma grande dificuldade em equilibrar as contas nesse restaurante. Mas uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: se a gente passar dessa crise, e a gente vai passar, a gente vai estar muito mais forte e aí ninguém segura a gente mais, então não tem hora, a gente precisa começar. Você acredita também que a crise, né, a gente sabe que são vários problemas, possa ser vista como uma oportunidade? Se a gente tem muitos problemas, a gente precisa de várias soluções, de achar ali, né, empresas e maneiras de solucionar esses problemas e assim ter um negócio de sucesso, por exemplo? Então, toda crise traz muita oportunidade. Se a gente ficasse na nossa zona do conforto sempre, a gente não ia mexer nessa massa cinzenta que a gente tem. A gente tem tanta criatividade e cada problema que a gente tem, eu falo que a gente tem 732 maneiras de resolver cada problema, que obviamente é uma brincadeira, mas a gente tem várias maneiras de resolver cada problema. E cada maneira dessa é uma oportunidade de fazer diferente. E se tem muita gente ganhando dinheiro na crise, eu sou uma delas que tenho que ganhar e você também. Você também. Então, oportunidade para todo mundo, né? Você falou nessa questão de criatividade. Você acha que essa é uma das chaves aí para o sucesso? Tem como uma pessoa se tornar mais criativa? Nossa, claro que tem. Eu tenho um amigo que chama Murilo Gun, se você quiser pesquisar aí o Murilo. E o Gustavo Couto também é outra pessoa que fala muito de criatividade. A criatividade pode ser desenvolvida. Inclusive o próprio Murilo, que é um colega que eu tenho do mercado digital, ele tem um curso para desenvolver a criatividade, chamado reaprendizagem criativa. Existem várias maneiras como desenhar, como meditar, como instigar pensamentos para que você seja muito mais criativo. E essa criatividade te traz muito mais produtividade, porque você encontra várias maneiras de resolver o mesmo problema. Às vezes a gente acaba criando um problema muito maior do que ele realmente é, mas são coisas da nossa cabeça, porque a gente não parou para pensar e dividir aquele problema em partes. Então a criatividade nos ajuda muito nisso e também no aspecto de felicidade. Quanto mais criativo nós somos, mais a gente consegue perceber as capacidades, as múltiplas capacidades que a gente tem e a gente se torna muito mais feliz sendo mais criativo. Essa questão da criatividade, a gente vai voltar um pouquinho naquele modelo de educação que você falou, né? O modelo brasileiro, que você fez uma crítica, você que teve uma experiência também no exterior. Você acha que a gente deveria ter um modelo de educação que estimulasse mais a criatividade das pessoas desde a infância? Sem dúvida, eu acho que a gente precisa cada vez mais individualizar o conhecimento. A gente precisa de um ensino que seja muito mais individualizado e que estimule muito mais a criatividade da criança. Às vezes, no ensino convencional, a gente vê que a criança é muito criativa e que não se adequa àquele modelo de ficar de frente para o professor e fazendo exatamente tudo o que o professor pede, quando, na verdade, existem milhões de pensamentos passando pela cabeça daquela criança e cada um é bom em alguma coisa. Existe um livro que eu adoro, que chama Descubra os Seus Pontos Fortes. E ele mostra o quanto cada um de nós é diferente. E se a gente é diferente, como se adequar a um modelo tradicional onde todo mundo precisa fazer as mesmas coisas e responder exatamente as mesmas perguntas da mesma maneira? Existem milhões de respostas no mundo quando a gente vem para o trabalho, para empreender. Cada pergunta pode ter mais de uma resposta, e na escola convencional não. Se a gente marca aquele xizinho no lugar errado, quer dizer que a gente está errado e que a gente vai ser punido de alguma forma. Eu mesmo era muito punido na escola, eu não era um bom aluno. E as pessoas costumavam dizer
que eu não ia dar muitos frutos. Que bom que essas pessoas estavam erradas, né? Então... Pode falar. Então eu acredito que o ensino precisa ser individualizado e que cada vez mais disciplinas como apresentação pessoal, vendas, criatividade, felicidade precisam ser mais desenvolvidos nas nossas escolas. Agora, Marcelo, planos para o futuro? Tem alguma coisa nova sendo planejada por aí? O que você pretende ir para frente? Então, planos para o futuro a gente tem vários, né? Eu estou investindo agora em um ramo de bebidas. Ainda é um projeto que a gente não pode abrir muito, mas é um projeto muito promissor e é pioneiro no Brasil. E além disso, também tem um projeto para restaurantes de franqueamento. No mercado digital, que é uma das coisas que eu mais tenho me dedicado, eu tenho lançado alguns cursos digitais. Então isso é uma vertente muito forte na minha vida, nos meus planos, e cada vez mais eu quero investir nisso, que é uma coisa que eu acredito bastante que eu possa transformar vidas, transformar pessoas e gerar resultados fantásticos. E imagino que por trás desses novos investimentos aí tenha muito planejamento, muito estudo, né? Às vezes a gente acha que empreender é só, não, vou arriscar e vou abrir o meu próprio negócio. Tem todo um planejamento por trás, né? Carol, tem um estudo, eu vou falar um pouco de bares e restaurantes, que são as coisas que eu mais me aprofundo. Tem um estudo que diz que 69% das empresas não chegam ao 2º ano de existência e que 90% não chega ao 5º ano. E o maior índice de mortalidade está justamente no que você falou, que é o planejamento. Muitas pessoas acabam empreendendo muito mais por necessidade do que por propósito. Ou seja, a pessoa perde o emprego ou qualquer outra coisa e começa a empreender, mas não se planeja, nem financeiramente e nem em questão das próprias ações que ela precisa tomar. Para ser um dono de bar e restaurante, por exemplo, é curioso que eu estava fazendo uma consultoria e o meu cliente falou assim: Marcelo, eu não estudei e eu sou dono de bar. O meu irmão estudou muito e é médico, ele é super inteligente e eu tenho que me virar aqui. E a minha pergunta para ele foi: você conhece um pouco de contabilidade? Ele falou sim. De marketing? Sim. De administração? Sim. O que mais que você conhece? Gestão de pessoas? Sim. E eu mostrei para ele de uma forma que para gerir um bar ou um restaurante, como eu acredito que seja para gerir qualquer empresa, a gente precisa conhecer sobre muitos assuntos. A gente precisa ser multifuncional e para isso precisa de planejamento, precisa de estudo, precisa de dedicação, senão a gente vai acabar se transformando em mais um número e de fracasso. E imagino que isso aconteça muito nesse momento de crise, como a gente falou, né? As pessoas perdem o emprego e às vezes por isso a gente acha que o momento de crise não é um bom momento para investir, mas às vezes as pessoas estão investindo da forma errada. Exatamente. Quando elas investem e estão mal preparadas, na verdade, com certeza a tendência é maior para o fracasso. E é por isso que existem muitas oportunidades na crise para quem empreende certo, porque as necessidades das pessoas vão mudando, das empresas também vão mudando, e essas empresas que também não estão indo bem precisam de auxílio. E o auxílio talvez seria de pessoas que estejam mais bem preparadas. E é aí que entra a nossa oportunidade, é aí que entra as pessoas mais bem preparadas, e são essas pessoas que vão vencer, que vão chegar na frente e que vão gerar prosperidade. Marcelo, a gente está chegando ao final do programa. Vou te pedir para deixar um contato, né, para quem quiser ir contratar os seus diversos serviços, se tiver algum interesse, para como te acharem nas redes sociais ou algum telefone, deixar um contato aí para quem está acompanhando o programa. Super prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado por esse bate-papo. Para quem quiser falar comigo, então, o meu e-mail é marcelo@marcelomarani.com.br, no Facebook Marcelo Marani e no Instagram Marcelo Marani Oficial. Vai ser um prazer, me manda uma mensagem lá que a gente vai bater um papo, tá bom? Marcelo, muito obrigada pela presença, por aceitar o convite, pelo bate-papo aqui hoje com a gente. Valeu demais, super prazer. Até a próxima. O programa Na Íntegra fica por aqui, espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Se quiserem enviar sugestões de temas, entrevistados ou opinar sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para contato@tvnews@gmail.com ou enviar um WhatsApp para o número 984276110. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo Na Íntegra. Até lá!